Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rui Caminha, vocês já me conhecem de outros empreendimentos, como o Escritório Caminho Barbosa Sifone, o Juristec, o Vita, mas hoje eu venho apresentar para vocês algo diferente que nós estamos criando, que nós estamos montando. A gente pretende ser, né, um hub de inovação na área jurídica, é o The Hub. E para estreia do canal do The Hub, a gente convidou hoje a Fernanda Funk, diretora jurídica da Microsoft, amiga já de longo tempo, desde a época da Mercedes. E a ideia hoje a gente vai fazer um bate-papo. Estamos começando aqui o nosso canal de podcast, o videocast, e vamos juntos, né? A gente vai tratar de uma série de temas interessantes relacionados ao direito, principalmente inovação, inteligência artificial, legal design. Acho que desafios das nossas carreiras, né, Fernanda? Como é que foi as nossas carreiras até aqui, principalmente a da Fernanda? Isso. Então, Fernanda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. E vamos começar. Eu agradeço, Rui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, estreando esse canal, uma comunidade que está fazendo a diferença e eu acho que é o momento para a gente falar um pouco sobre isso. Bem, como mesmo, você mesmo já falou, a gente já se conhece há um bom tempo, desde a da época que eu estava na Mercedes, que a gente começou a trabalhar dentro do jurídico para trazer inovações que estavam auxiliando a tornar o nosso juridiquês mais fácil de ser compreendido. Então, eu acho que foi um movimento muito importante naquela ocasião e que foi, assim, um ponto de começo para a gente não parar mais de buscar por soluções que só estão agregando no nosso mundo jurídico. Então, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui conversando e trocando um pouco de ideias e compartilhando as nossas experiências com o pessoal. Bom, pessoal, a Fernanda é daquelas que entra no negócio e fica muito tempo, né? Foram quanto tempo de casa na Mercedes? Antes da Mercedes, eu trabalhei num escritório de advocacia, que eu comecei como estagiária. Ah, Comecei nessa carreira muito influenciada pelo meu marido. A gente se conheceu no cursinho, ele entrou na faculdade e começou logo a fazer estágio, e ele trocava muito informação comigo do que ele estava ele fez fazendo, direito e também. ele fez direito. Eu queria fazer administração, e influenciada pelo que ele falava comigo, eu me interessei pelo direito, resolvi também prestar direito, acabei passando na faculdade e me apaixonei pelo direito. E depois influenciei também a minha irmã a fazer, e comecei nesse escritório de advocacia como estagiária. Daí fui efetivada, fiquei bastante tempo, fiquei 9 anos nesse escritório de advocacia, aprendi muito nesse escritório, Qual o nome do que foi a escritório? França Ribeiro, Ok. França Ribeiro Advogados. Aprendi bastante, tive a oportunidade de passar por algumas áreas lá dentro do escritório, e depois eu fui para a Mercedes. Fui para a Mercedes em 2000, comecei no jurídico da Mercedes, e foi o que você falou, eu gosto de ficar por bastante tempo. Fiquei, num primeiro momento, no jurídico da Mercedes por 14 anos, também trabalhando em algumas frentes dentro do departamento jurídico. E daí eu resolvi ousar e participar e ir para uma área que é a área de desenvolvimento de rede de concessionários, que ficava debaixo da estrutura do vice-presidente de vendas. Era uma área de atuação totalmente diferente do direito, mas mais próxima do negócio da empresa. Os concessionários são grandes parceiros das montadoras, e eu achei que seria muito interessante, porque dentro do jurídico, uma parte da minha atuação era ligada aos concessionários, mas não tinha o escopo geral da rede de concessionários. E fui para lá e foi uma experiência riquíssima, Rui, porque aquela experiência, ela me mostrou não só como profissional, mas também como ser humano, ainda que a gente não tenha tido uma educação e uma formação para aqueles assuntos que eram tratados na área de desenvolvimento de rede. Eu, no meu caso, era advogada, e lá tinha a parte de arquitetura, tinha a parte de análise de indicadores dos concessionários e uma análise geral de vendas, Resultados. pós-vendas, relacionamento com o cliente. Era uma análise bem completa dos concessionários, tinha um relacionamento muito forte com os donos dos concessionários, para a gente discutir melhorias, analisar estratégias que a gente poderia ter para atender sempre melhor os clientes. E essa experiência me trouxe uma visão de que a gente pode e deve ousar,
para conhecer outros caminhos. E são caminhos que também nos levam à felicidade. Eu fui muito feliz nessa área. Fiz grandes amizades e, mais do que tudo, eu também consegui conciliar aumentando meu conhecimento. Vou pegar um gancho aí do que você falou, Fernanda. Assim, uma coisa que eu percebi na minha carreira jurídica é que o direito, por exemplo, quando eu visitava, uma indústria e eu ia no pátio daquela indústria, eles bens ou indústrias, vai no pátio, tá tudo organizado, né? Você tem indicador para tudo, Muito. você sabe se um parafuso tá fora do lugar. Você vai num centro de distribuição, tá tudo catalogado, todas as rotas, tudo tem lá, qual o tempo médio, tudo tá pronto. Eu imagino, quando você vê também relatórios comerciais, marketing, finanças, ou seja, quase todas as áreas da companhia, elas estão muito pautadas em indicadores concretos, né? O subjetivismo, ele tem no relacionamento comercial, obviamente, você criou vínculos, mas também as relações estão ali pautadas em números objetivos, Sim. né? E aí eu acho que isso também deve ter sido porque quando eu lembro uma vez visitando exatamente um cliente nosso, a Nestlé, visitando um CD e olhava para aqueles mapas, eu olhava para aquilo ali, eu pensava, cara, eu tenho que aplicar isso no escritório. Faz todo sentido, né? É óbvio que faz todo sentido, né? A indústria já usa isso há 100 anos, praticamente. Taylorismo, Fordismo já vinha utilizando de conceitos como esse. Então, quando você teve nessa área comercial, que também tem um foco muito grande em entender quais são os resultados, os objetivos, você veio com essa. Mudou a tua percepção em relação à administração do direito? Mudou totalmente, porque foi justamente nessa área que eu vi o tanto que era importante a gente se pautar por indicadores. Quando eu cheguei nessa área, que já estava muito bem estruturada, mas a gente tinha lá atrás algumas planilhas totalmente separadas e eu não conseguia ter uma visão completa dos concessionários. Então, eu queria compilar, queria ter numa única planilha a análise de vários indicadores que me davam, por exemplo, a nota final desse concessionário baseado em todos os KPIs. E aquilo facilitou muito, foi um trabalho que não foi exclusivo meu de forma alguma, foi toda uma equipe fazendo, e mesmo sem eu ter o conhecimento, com a ideia, as pessoas que estavam na equipe colocaram isso em prática e numa conversa com uma pessoa dentro da companhia, que era um vice-presidente global de caminhões, ele falou que nunca tinha visto aquilo. Então, foi muito legal porque eu consegui, junto com a equipe, fazer algo que era inovador e baseado em dados. E isso me fez tomar decisões que eram mais assertivas e focar em atos, em questões que poderiam trazer maior sucesso. Então, isso foi para mim um divisor de águas, Rui. E eu trouxe essa lição depois para o jurídico, quando eu tive a oportunidade de retornar para o jurídico. Quando é E isso? Em que ano? isso daí foi em 2018. E você volta. Que eu volto para E o você ficou lá, então, mais ou jurídico. menos de Eu 2015 a fiquei 3 18. anos, isso. Ah, Fiquei 3 anos na área de concessionários, daí eu voltei para o jurídico e coincidiu que quando eu voltei para o jurídico, eles estavam enfrentando um momento bem difícil lá no jurídico com a experiência com um software que tinha sido adquirido e que não estava desempenhando bem as funções. E daí, eu agreguei essa questão dos indicadores, dos KPIs, com a necessidade de mudar de sistema. eu lembro. Foi aí que eu te conheci. Foi Foi nesse ano. exatamente nessa. Foi E eu nesse ano. brinco que eu fiz do limão não uma limonada, eu acabei fazendo uma caipirinha, porque isso me trouxe oportunidade de conversar com muitas empresas, com muitos profissionais que realmente estavam dispostos a apresentar soluções que ajudavam as companhias, os advogados. E daí eu fui conversando com várias pessoas e a gente em conjunto lá com a equipe, que fez um trabalho maravilhoso na época. A gente conseguiu implementar várias questões, várias tecnologias lá no jurídico da Mercedes, que agregaram bastante e trouxeram velocidade, trouxeram análise baseada em mais dados, tanto na parte contenciosa quanto também na parte de contratos. E, sem dúvida, é importante a gente se basear em indicadores para tomar decisões mais assertivas. Sendo, é basilar, né? Assim, na verdade, a gente demorou na área jurídica, talvez por conta de alguns preceitos e preconceitos da nossa própria formação, né? A busca de. Na faculdade eu sempre brinco, né? A gente nunca analisa um conjunto de processos, a gente analisa o processo do ponto de vista ideal. É. Então, quando você analisa a teoria geral do processo, depois tem as 4 cadeiras de processo civil, processo penal, processo de trabalho, nunca ninguém fala para você que você tem 5.000 processos na carteira para administrar. Você analisa o processo do ponto de vista ideal, claro, faz sentido.
Mas, do outro lado, isso destoa muito da realidade. Concreto, assim, Sim, com isso não é bem certeza. o que acontece no dia a dia, né? Você vai ter uma discussão de tese, mas no final você tem um orçamento para administrar, Sim, não é isso? sim, ou um É. escritório, ou uma empresa, um departamento jurídico, é importante ter essa análise complementar. E acho que aqui a gente tem um espaço de melhoria dentro das universidades, porque o advogado, ele se torna mais completo quando ele sabe analisar o direito em si e ver se o que está sendo aplicado ali na defesa ou numa petição inicial realmente está aderente à legislação, mas ele também precisa ter esse olhar maior de verificar se toda essa carteira de processos ela está sendo impulsionada por alguma causa raiz que pode ser solucionada ou pode ser melhorada e evitar que a carteira de processos aumente ou que uma determinada demanda de contratos que está vindo muito, sempre muitas vezes em caráter de urgência, eu consigo elaborar um padrão e já deixar algumas células em branco que podem ser preenchidas pela área de negócio. Eu acho que essa visão macro e esse conhecimento macro do advogado, se puder ser passado desde a faculdade, já torna os profissionais mais prontos para essa vida profissional. Concordo. Até porque se não for dessa forma, você não fica com a impressão de que parece que a gente está enxugando gelo? Sem dúvida. Eu brinco que às vezes é até um iceberg, né? Porque Para, né? ele aumenta, ele é bem maior do que você É. imagina. Estava conversando sobre a sua experiência, então, na parte de rede de concessionárias da Mercedes-Benz. Imagino que uma mudança do jurídico para a área de vendas, né, venda tão forte como a área automobilística, deve ter sido enriquecedora, né? Tanto do ponto de vista de conhecimento, de lidar com o próximo, né? É, eu sempre tive uma opinião assim, se você é capaz de vender, nunca vai passar fome, porque de alguma coisa vai se virar na vida, porque toda empresa precisa de um vendedor. O ponto é esse. E nós estamos todo dia vendendo alguma coisa. Então, primeiro lado, com certeza, sua experiência de vendas ela é super válida. Mas em termos de gestão, né? A gestão de vendas é muito ligada a indicadores. Isso mudou a forma como você viu o direito depois? Com certeza, Rui. Essa experiência que eu tive na área de desenvolvimento de rede de concessionários mudou a minha visão. É uma área muito baseada em indicadores, em KPIs, e isso me mostrou que os indicadores eles são essenciais para a gente conseguir tomar algumas decisões mais assertivas e não baseada em em achismos, mas em dados que demonstram algumas questões que estão acontecendo. E quando eu voltei para o jurídico, eu voltei já com essa mentalidade do indicador incorporada acho que no meu subconsciente, não estava nem só no consciente, e auxiliou a mudar a trajetória ali do jurídico da Mercedes, porque a gente incorporou os indicadores em algumas questões lá do jurídico, como, por exemplo, análise da carteira de contencioso e também demandas de contratos que eram solicitados pelas áreas demandantes. Então, com certeza, a KPIs faz muita diferença na análise de um departamento jurídico ou também de um escritório de advocacia que quer ter uma gestão mais assertiva e mais direcionada para questões que são realmente relevantes para a empresa ou para o escritório. Através dos indicadores, fica mais fácil você. Sim, sem dúvida. Nós tivemos a experiência de conseguir chegar à descoberta de problemas, de causa raiz de alguns problemas e solucionar esses problemas em razão de indicadores. Então, sem dúvida, é um fator extremamente importante. Estava conversando antes e falando um pouco da sensação de jogar gelo, né? Então, a importância de identificar a causa raiz e você fazer propostas para o negócio para que ele possa fazer adaptações e aí, né, a gente tem uma redução do passivo jurídico, né? Isso faz Sim, sentido? de custo, de gasto, de tempo, de desgaste, às vezes, de você trabalhar e o problema não ser solucionado. Então, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. E quando você faz essa migração, então, que você retorna, né, em 2018, né, que você falou? Eu fiquei nessa área de 2018 até 2020. E Depois depois você volta para o volto para o jurídico e jurídico. você volta já com o papel, lembra, que foi quando eu te conheci em 2018, já voltando também para analisar sistemas de gestão, não foi? Foi mais ou Sim, menos isso? quando eu voltei para o departamento jurídico estava enfrentando um problema bem crítico lá, porque tinha sido adquirido um software para gestão tanto da carteira de contencioso quanto de contratos que não estava rodando.
Eles já estavam sofrendo com isso há aproximadamente 2 anos. E eu vi esse sofrimento todo e o tanto que era importante ter ferramentas de gestão de contratos, de contencioso, também de outras questões que auxiliavam muito o departamento jurídico. E vindo com essa mentalidade de importância de KPIs, a gente começou a trabalhar lá no departamento jurídico para encontrar soluções que realmente fossem efetivas, que funcionassem. Então, foi nesse momento que eu brinco que acabei fazendo de um limão, não uma limonada, mas uma caipirinha, porque eu conheci muitas soluções que realmente são efetivas, pessoas que estão ali para ajudar. Então, com essas ferramentas, a gente conseguiu trazer resultados excelentes para a companhia e para o departamento jurídico também. Bacana. Eu lembro que foi nesse contexto que a gente se conheceu, por sinal. Foi nesse contexto, procurando Procurando. A gente teve dois momentos tecnologias. juntos. A gente teve um pitch que foi feito, eu acho. Sim, Foi, sim. não lembro aonde, mas eu lembro que teve o pitch. E teve também, a gente acabou Foi visitando no vocês. Nova Bra. Nova Bra, a gente acabou depois visitando vocês lá em São Bernardo. Isso mesmo, Lá, isso né? mesmo. Bem legal, bem rico. Mas mudando aqui, fazendo indo e voltando, você falou então que você entrou na carreira jurídica, né? Influenciada até um pouco pelo seu marido, que já na faculdade, você passou pelo escritório, e aí depois você passou um bom tempo no escritório, foi para a Mercedes, assumiu o desafio da parte concessionária, volta para a parte jurídica, veio no momento de transição de sistema, e nessa sua carreira da Mercedes eu vi que tem um vídeo ali interessante seu na internet que você participando de um episódio muito peculiar, que é quebrando uma tábua, né, de madeira. Fala pra gente o que foi exatamente essa dinâmica Foi aí, que muito parece muito legal, legal, foi muito legal essa dinâmica lá na Mercedes um quando você... karateca, assim, né? Foi bem isso. Eu participei de um programa que eles têm para gerentes sêniores lá da Mercedes. Eles levam essas pessoas, esses profissionais lá para a Alemanha para fazer parte de um programa que dura uma semana. E dentre essas atividades que tem no programa, tem uma que eles te apresentam a tábua. Tem um mestre que dá uma aula bem breve, com algumas lições rápidas, e você tem que quebrar a tábua. E quando a gente vê essa tábua, o nosso subconsciente já fala, acho que eu não vou conseguir. Até que, aplicando as técnicas que eles passam, chega o momento de quebrar a tábua e eu consegui. E isso foi muito representativo para mim. Eu tenho até hoje, eu coloquei num quadro, tenho na minha sala de casa, porque mostra a tábua quebrada e tem os dizeres, porque mostra que a gente é capaz de algumas questões, de alguns desafios, a gente é capaz de a gente enfrentar e a gente ter sucesso, mesmo a gente imaginando que a gente não vai conseguir. Eu lembro que na época, no momento ali de quebrar a tábua, eu fechei o olho, pensei, vou conseguir, e fui com tudo e foi muito legal, muito legal. Foi um momento que me marcou. Acho que da tábua, para você quebrar a tábua, você usou, então, tô vendo aí duas premissas. Uma, houve técnica. Teve alguém que te passou uma técnica, mas a técnica sozinha, se você não acreditasse, também não dava certo. Sim. Você precisava também da ação. Exatamente. E essa ação que gera inspiração, inspiração que gera ação também. Sim, sim. Eu, depois desse movimento que eu fiz para a área de departamento de desenvolvimento de rede de concessionários, Rui, eu aprendi não só em termos de conhecimento técnico, mas eu aprendi que nós somos capazes de muito mais do que a gente imagina. A gente precisa ter ação, que foi o que você colocou, que é outro ingrediente. Então, eu preciso me inspirar em algo, mas eu preciso ter ação. A ação, ela exige coragem. Ação, por vezes, ela não é fácil de ser realizada. Mas a gente abre um universo depois que a gente tem essa coragem, que a gente tem essa ação e que a gente vai em frente. E ela fez com que, depois de 20 anos de Mercedes, eu sou muito grata ao tempo que eu fiquei na Mercedes também. Eu aprendi demais, ela foi uma escola para mim. A empresa e as pessoas com quem eu tive o prazer de conviver. E ela me deu a coragem de sair da Mercedes depois de 20 anos e enfrentar um novo desafio na Microsoft. É uma empresa excelente de se trabalhar, tem uma equipe maravilhosa e ainda num momento que está sendo muito importante, muito interessante, que é a tecnologia mostrando cada dia mais o que tem à nossa disposição para auxiliar
não só profissionalmente, mas pessoalmente, e as empresas a se empoderarem e conseguirem entregar mais. Então, foi muito bom ter tido essa coragem de vir para um novo desafio dentro da Microsoft para fazer mais, e daí é algo que a gente acaba fazendo não só dentro da Microsoft, no jurídico da Microsoft, mas a gente gosta muito de compartilhar. Então, ter a oportunidade de compartilhar com outros advogados, com tanto de departamentos jurídicos quanto de escritórios, o que existe à disposição aí que a gente está usando a nosso favor é muito, muito, muito interessante, muito bom. Falando em inspiração, eu vi que você acabou de participar do lançamento de um livro, né? Você foi coautora, né? Com outros colegas, vários aqui, nossos dessa turma que está trabalhando com inovação no direito. Então aproveita aqui para fazer um pouco do Mexendo do Livro, que eu sei que é uma obra super bacana que vocês... Um dos lançamentos foi lá na B2L Experience, que foi semana passada, né? Dia Exatamente. 1º de agosto de 2023, deixa eu datar, porque depois isso aqui vai para a web, senão vai ficar semana passada. Fica no ar aí a dúvida. Pessoal, essa obra de Legal Operations, né? Que talvez a primeira obra de Legal Operations no Brasil, pela Saraiva Ju, não é isso? Pela Saraiva Jurídico. Foi uma obra, uma coletânea de artigos, né? Dada pelo Paulo Samico, pelo Guilherme, acho que são os três, né? Que estão ali como organizadores. E uma das colaboradoras foi a Fernanda. Né? Foi isso mesmo. Foi um prazer ter participado desse livro, a convite do Paulo, do Guilherme. Cada coautor escreveu um artigo e é um livro muito voltado à parte prática do direito, com dicas práticas de como começar a trabalhar dentro do Legal Operations, que é uma área nova dentro do direito, mas que traz muita eficiência, tanto para os escritórios quanto para os departamentos jurídicos. Então, eu tive o prazer de poder escrever um artigo mostrando que a tecnologia é uma aliada, uma grande aliada nossa. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que a tecnologia ela pode até substituir, sim, algumas profissões, pode até substituir do advogado, mas eu não tenho medo de ser substituída, porque eu acho que a gente pode fazer outras coisas. Mas enquanto a gente não é substituída, e eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda do advogado, a gente tem várias tecnologias aí à nossa disposição para incrementar o nosso trabalho. Então, foi esse o tópico do livro. E eu estou muito feliz porque é uma equipe que se ajuda, que compartilha informações, que não tem medo de concorrência, muito pelo contrário, tem um outro propósito, tem o propósito de colaborar com outros profissionais. E, aproveitando então, já que a gente está falando de Legal Operation, vou dar um passo para trás. O americano fala, né? Casca de nós. O que é Legal Operations? Legal Operations, na minha visão, ela é uma área que ela busca eficiência do departamento jurídico ou do escritório, em várias frentes, e busca eficiência com o uso de tecnologia, mas também voltada para oportunidades que possam melhorar o resultado da companhia ou do escritório, com foco também em pessoas. Então, a gente tem... são 12 pilares, quando tradicionalmente se analisa a Legal Operations, mas eu penso que são funcionalidades que vão trazer eficiência para o trabalho. Em Legal Operations, né? Estava conversando com você. Ano passado a gente teve a oportunidade de estar no CLOC, que é o Corporate Legal Operation Consortium, né? Basicamente é uma das primeiras entidades a consolidar essa mandala do CLOC, que são em torno de 12 mesmo, exatamente do CLOC, mas que serve de referência e começa a mapear esse movimento surge ali, então nos Estados Unidos, final dos anos 90, mas vai ganhando tração 2000, depois com o avanço da tecnologia, e que áreas, né? Uma das referências é Meryl O'Connor, que foi Legal Operation do Google, né? Tive vontade de conhecer ela lá em Las Vegas, e ela falava que, assim, sempre houve Legal Operations, na verdade, né? Só que a gente dava outros nomes, a gente falava de controladoria jurídica, a gente dava a área de, sei lá, o escritório era departamento DAJ, Departamento Administrativo Jurídico, porque ele tinha questões jurídicas, mas tinha questões administrativas. O que houve de diferença do que aconteceu na década de 90, por exemplo, agora já mais de 200, 300 advogados, então não dava para não ter controle daquilo aí. O que eu vejo que houve diferença foi a introdução da tecnologia, né? É a tecnologia dentro desse aspecto da transformação digital. Essa tecnologia, mas, como você está falando, não é só você sair da máquina de escrever para e você ir para o computador, mas o processo que você está fazendo é o mesmo. Você continua digitando ali, só que aquilo ali vai no meio digital e não mais no papel.
Nesse sentido, você teve na B2L na semana passada, no painel que a gente estava falando de legal design e inteligência artificial, você estava mostrando um desses breakthroughs, né? Um dessas quebras de tabu da tecnologia no direito, que foi aquela aplicação de IA que vocês estão fazendo no jurídico da Microsoft. Fala um pouco pra gente sobre isso. No final do ano passado se tornou daí mais disponível para o público em geral a IA generativa com o ChatGPT, que a Microsoft tem uma parceria e a gente incorporou algumas dessas funcionalidades, não todas estão ainda disponibilizadas para o mercado, mas tem algumas funcionalidades que vão auxiliar muitos advogados. E a gente vê que é importante a gente trazer a tecnologia para ganha para eficiência no tempo, para eficiência também no conteúdo, na geração de conteúdos mais, às vezes, mais assertivos, mais completos. Então, a gente está introduzindo essas funcionalidades em uma das nossas tools. Na realidade, a gente tem algumas tools dentro, algumas ferramentas dentro do jurídico que nos auxiliam. Por exemplo, a gente colocou dentro da nossa ferramenta de contencioso, a gente colocou algumas funcionalidades como a busca por informações dentro da nossa base de dados, com um search, com uma busca, ela consegue captar se tem, por exemplo, eu quero saber se tem algum processo que envolva uma determinada matéria, ela já me traz a relação desses processos. Se eu tenho uma ação que foi movida na comarca de Itapecerica da Serra sobre determinado tema, ela também já me traz rapidamente. Mas, além Já disso, vinculava indicador. já vinculado a indicadores, que a gente tem os dashboards, que apresentam vários indicadores, mas a gente também tem a elaboração e a criação de documentos de manifestação, a leitura de imagens. E a gente vai atrelar ainda, por exemplo, resumo de documentos, bem lembrado. A gente ainda vai atrelar com funcionalidades que vão estar disponíveis no Teams, como, por exemplo, a geração de uma minuta de reunião, se foi sobre determinado processo, ela vai ser atrelada nessa ferramenta de contencioso. A gente vai ter também se eu precisar fazer uma apresentação nesse processo, utilizar o legal design, que nos auxilia muito a tornar, às vezes, alguns instrumentos jurídicos muito mais fáceis de ser compreendidos, a gente também coloca a trela nessa nossa ferramenta do jurídico lá do contencioso. Então, são funcionalidades que estão mudando o nosso mundo jurídico. E a gente precisa estar atento a essas inovações, senão a gente fica para trás. A gente tem que aproveitar esse momento para dar uma turbinada e para dar uma revolucionada que só vai nos auxiliar na nossa jornada profissional. Veja assim, de forma consistente há 10 anos. Eu percebo nesse período, 10 anos para cá, se consolidou que um fenômeno é muito maior do que a gente pode imaginar. Não é um fenômeno de direito, ele não é um fenômeno de comércio, ele é um fenômeno global. Ele é algo universal, independentemente da nossa vontade. Então, isso está vindo, da gente reagir a isso. Um tsunami, ou a gente surfa, ou a gente vai levar um caldo, assim. Você não vai passar incólume, então, assim, alguma coisa vai acontecer. Ou você surfa essa onda gigante. Vamos surfar, então, vamos né? surfar, né? Porque é muito mais legal do que se afogar nela. Ou você se afoga nela, mas não dá para ficar de lado. E eu imagino que você está podendo observar isso de uma posição muito privilegiada, né? Você agora, falando um pouquinho da sua mudança para a Microsoft, que é uma das principais players globais em tecnologia, muitos anos, tendo essa experiência, então, você já trabalhava numa empresa global, de um setor extremamente consolidado, né? Um dos primeiros arquétipos da indústria do século XX, que é o setor automobilístico, e agora você está em outro arquétipo da indústria, só que é da indústria 4.0, que é a indústria de software, a indústria de tecnologia. Então, curioso que você participou em dois modelos industriais que representam o seu século, um no século XX e agora no século XXI. Então, como é, então, estar nessa empresa, que é uma das características, uma das caras da economia digital? Olha, é um prazer, é um presente estar na Microsoft nesse momento e poder conciliar todo o trabalho que a Microsoft está fazendo dentro do nosso trabalho no jurídico também.
A Mercedes, ainda que não esteja hoje como uma empresa dentro do mercado econômico como ponta, e eu falo ponta em termos de negócio, é uma empresa muito voltada à inovação. Sem Então, eu dúvida. tive a oportunidade de desenvolver esse aspecto da inovação na Já na Mercedes Mercedes. e trazer para a Microsoft, mas numa empresa que estava muito, muito na ponta. Então, foi importante já estar com essa mentalidade voltada para a inovação. E hoje poder estar dentro da Microsoft, usufruindo de todo o conhecimento, de todas as funcionalidades que a tecnologia da Microsoft traz, assim, é um presente e eu quero compartilhar esse presente com as pessoas que estão interessadas em surfar esse tsunami aí da inovação. Que legal, Fernanda. É, eu lembro que na nossa palestra, de novo, pessoal, vou contextualizar para quem pegar o vídeo pelo meio do caminho. A gente está falando aqui, dia 9 de agosto de 2023, esqueci de falar isso no começo. E na semana passada a gente esteve juntos, mas exatamente, um pouquinho mais de uma semana, na terça-feira da semana passada a gente esteve juntos, fazendo um painel na B2L Experience de 2023, segunda edição desse evento. E nesse painel eu estava moderando, estava a Fernanda Funk, junto com a Tati, que é gerente jurídica da Heineken, e o Thiago, que é da Mondelez. Então ali eram três indústrias diferentes, três segmentos, né? Duas segmentos de alimentos, mas uma bebidas alcoólicas, outra alimentos ali, a Mondelez muito famosa pelos seus chocolates, e a Microsoft no segmento de software. E a gente estava debatendo sobre legal design aplicado e inteligência artificial. Então, quando a Fernanda fala, eu vou ver se a gente consegue depois passar aqui para vocês um pouco dessa inovação. Aquele vídeo, ele já pode ser, já meio que passou naquele dia, pode passar de novo, não? Pode, pode, Pode? pode, Tá pode. bom. Então, a gente vai depois compartilhar aqui no vídeo, na edição, que aqui a gente está falando dessa como vai mudar a forma de fazer. Se você tiver na dúvida, você também pode fazer o seguinte: dá um Google, né? Ou então vai no YouTube e coloca Copilot, certo? Vai no Bing, Vai no vai no Bing, Bing. desculpa, vai no Bing, vai no Bing. Forma de falar, como é metonímia, né? Quando a figura de linguagem, a marca assume, foi mal. Vai lá, a Gillette. Pesquisa É. no Bing. E por sinal, eu vi que vai ter uma mudança no Bing, por sinal já tá aparecendo no meu Bing, que vai ter uma mudança com o ChatGPT, não é isso? Enterprise já tem, já está É. disponível. O Bing Chat, ele está numa versão mais atualizada do que o ChatGPT, que está disponível para o público em geral. Então, a diferença entre o ChatGPT é que ele está com uma versão mais antiga, tem conteúdos atualizados até 2021. 2023. O Bing Chat já está numa versão bem mais atualizada. E o Bing, Já tá ele aberto ao público? O Bing Chat não. já está aberto ao público. Tô usando o ChatGPT ainda. Então, você pode. E o que é interessante, para quem tem a nuvem, por exemplo, do Azure da Microsoft, você trabalha num ambiente seguro dentro da sua companhia. Então, as suas informações que são sensíveis, confidenciais, elas ficam restritas ao seu ambiente e elas não são compartilhadas dentro da plataforma do ChatGPT, E a como mesma acontece no lógica. ChatGPT. É a E mesma lógica, a mesma Não, que metodologia. bacana, pessoal. É, Então, vai no Bing, pesquisa sobre Copilot, você já vai ver uma série de vídeos institucionais da sim. Microsoft, super bacanas, mostrando um pouco desse potencial. Então, é assim, super interessante, por exemplo, você vai poder falar para a ferramenta, a partir de um texto, fazer uma apresentação, te ajudar a fazer uma apresentação de PowerPoint, né? Óbvio, a partir dali você também vai ter um processo de lapidação de onde você quer chegar. Mas é Sim, um passo gigantesco, né? É mais um passo nesse caminho, não é isso, né? isso mesmo. Como o próprio nome diz, é um copilot, é um copiloto. Quem vai estar dirigindo é você. Perfeito. Então, Atualizando. vai ser interessante porque você já tem algo que foi criado, foi gerado pela ferramenta, e depois você faz uma revisão, faz uma análise, mas você Funila. pelo menos não tem que partir do zero Ótimo. para criar. E o que é legal aqui, então, o que que o Fernanda compartilhou com o público ali, as 3.000 pessoas mais ou menos que estavam no Frei Caneca na semana passada, foi que a gente, foi em primeira mão, foi a primeira vez que foi compartilhado isso, e a gente conseguiu colocar no ar, ela fez um vídeo mostrando um pouco como essa ferramenta funciona, mas dentro do âmbito já aí com algum tipo de adaptação para a realidade jurídica, né? Sim. E isso é muito legal porque você vê a inteligência artificial generativa funcionando para o direito, então, como você falou, ajudando a montar petição, sumarizando documentos. E o que que eu acho que é perceptível, né, Fernanda? Você também já comentou. Essa questão do papel do advogado, eu lembro que, assim, você falou que entrou na Mercedes em 2000, né? 2000. Eu prestei meu vestibular em 2000.
A diferença, pessoal, é que a Fernanda parece mais nova do que eu. Então o tempo foi muito mais ingrato comigo. Então, mas assim, eu lembro que quando eu estava no meu primeiro estágio foi 2001. Então vamos dizer, tudo bem. Então em 2001 ambos já estavam no cenário jurídico, você já como advogada, eu ali estagiando. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, escritório também que marcou muito, chama Bocuse e Duarte Advogados, tinha uma questão interessante que eu lembro que eu entrei e eu vi ainda um sujeito olhando assim um jornal grifando. Eu olhava o jornal, grifava. O cara tá fazendo para eu ter para outro estagiário lá que estava comigo, Leandro Farizon. Leandro, o que esse cara tá fazendo? Não, isso aí são as intimações, a gente teve que ficar lendo o Diário Oficial, isso, cara, eu não vou fazer isso não. Eu tinha acabado de passar na São Francisco, eu não queria fazer isso, não passei para isso não. Como vai ser cedido com a grifa do papel de jornal? Coisa da semana seguinte que eu entrei no estágio, a ASP começou a ter o serviço, ou o escritório De começou a publicação. contratar pelo menos, o serviço de publicação, que eram as cartinhas que chegavam. Aí a gente só tinha que pegar a cartinha, abrir a cartinha, recortar, colocar numa pasta e arquivar. Mas olha, era já um avanço gigantesco comparado com ter que grifar no jornal. Onde é que eu tô querendo chegar com essa história, pessoal? É que não faz sentido nenhum você fazer 5 anos de faculdade, ou na verdade você fazer 0 anos de faculdade, vai ter 12 anos de idade, não faz sentido você ficar grifando um papel. Como não fazia sentido você ter serventuário da justiça, servidor público, tendo que ficar carimbando página ou grampear processo. Não tem Exatamente. sentido. Isso não tem. O ser humano foi criado para muito mais. Para muito mais. Para outras Para questões, outras e não para coisas. isso. Eu não tô falando de agora, não. Eu tenho certeza que Aristóteles não estava imaginando, cara, eu não vou ficar batendo aqui um carimbo numa pedra todo dia. Nunca se imaginou para isso. Então acho que a gente tem muito mais potencial do que carimbar, grampear e grifar. Com certeza, com certeza. É isso. E o que eu acho interessante também, Rui, é que nesse universo todo, quando a gente fala de advogados, a gente pensa em reuniões com advogados discutindo determinados assuntos e vendo como solucionar. E uma experiência que eu tive na Mercedes com o Fábio Henrique, que foi é um administrador de empresas e que foi para o jurídico, que eu falo que ele fez a diferença em todo o trabalho que foi desenvolvido, porque ele é um administrador de empresas. E ele não estava vendo as questões daí como um advogado. E a gente, por vezes, a gente fica viciado à visão de advogado e a gente sequer consegue olhar de uma outra forma. Então, ter um grupo diverso de pessoas para analisar algumas questões, ainda que sejam do departamento jurídico, é extremamente relevante e, além de ser relevante, traz resultados que só um advogado não vai conseguir trazer. Então, eu agradeço mais uma vez ao Fábio. É um amigo pessoal, Olha aí, uma pessoa Fábio. que faz a diferença, que fez a diferença e continua fazendo. E me mostrou o tanto que é importante a gente ter grupo diverso para ter várias visões dentro de uma questão. Legal esses Fábios que vão aparecendo nas nossas vidas, né? Nossa, são presentes. São presentes Ele e a é. gente tem que aproveitar quando essas pessoas aparecem, realmente abraçar, porque esse ensinamento. E sobre essa questão da diversidade, eu acho que aqui é um ponto válido. O que eu gostaria de pontuar em relação a isso? No mundo tecnológico, pessoal, nesse ambiente de criação, a diversidade ela não é só, vamos dizer, uma bandeirinha que você bota lá de fora para fazer bonito, assim. Ela é essencial. Não existe progresso nessa economia digital de uma forma uniformizada, de maneira uniformizada. Você tem que juntar os diferentes, certo? Isso é uma questão de sobrevivência econômica, fora porque é adequado, fora porque culturalmente é certo, fora por todos os motivos sociais e ideológicos que fazem sentido, mas do ponto de vista falando econômico mesmo, estritamente econômico, ele é benéfico e as empresas vêm percebendo isso. Então, assim, você quer dar riqueza ao seu departamento jurídico, ao seu escritório, a primeira coisa é que, naturalmente, predominantemente, você vai ter advogados, mas você também tenha administradores, contadores, designers, cientistas da computação, matemático, tatuadores. Cara, você tem que dar uma diversidade para pessoas diferentes pensarem, porque senão você vai estar sempre olhando o problema sob o mesmo ângulo. Sim. É isso? Sim, com certeza, com certeza. E extrapolando um pouco até essa questão de departamentos jurídicos, como formar departamentos jurídicos, é importante que a gente troque experiências com outros advogados e com outros profissionais. Semana passada, depois do evento que a gente teve lá na B2L, no dia seguinte, a gente recebeu lá na Microsoft o grupo da Black Sisters in Law, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. É um grupo de mulheres advogadas negras que se reuniram e tudo partiu da idealização da Dione Assis. A Dione, ela é uma advogada de um escritório do Galdino
e ela, procurando outras advogadas negras, ela estava com dificuldade, até que ela criou um grupo de advogados pedindo ali, com 3 advogadas só pedindo, vocês conhecem mais alguma advogada que eu possa indicar? Bem, hoje o grupo tem 1.600 advogados, se eu não me engano. Johnny, me desculpa se o número estiver menor do que existe, do que é real hoje. Mas a gente levou essas advogadas e que trouxeram para a gente questões que a gente não imaginava. Por exemplo, a gente tem nesse grupo, na Black Sisters in Law, tem grupo de advogadas da periferia, algumas com menos condição financeira, e elas colocaram, quando elas viram todas essas funcionalidades que a generativa da Microsoft está proporcionando hoje, e elas ficaram extremamente interessadas, porque isso pode alavancar a carreira profissional delas, mas ficaram preocupadas como que elas teriam acesso, porque elas conseguem pagar o pacote mínimo de internet, que traz nesse pacote só algumas aplicações, por exemplo, Facebook, Instagram e TikTok, e elas, para acessar um outro site, quando elas acessam meia hora, já acabou o pacote. Então, elas não conseguem nem ter acesso. Era uma visão que eu, particularmente, não tinha, conversando depois com colegas ali da Microsoft, também não tinham, e que foi extremamente importante a gente ouvir isso, porque acaba sendo uma dor dessas pessoas, e a gente vai ver como que a gente consegue ajudar para que elas tenham acesso. Daí, conversando com as empresas de telefonia, a gente começa a abrir o nosso olhar e a ver questões que a gente não enxerga. Então, é muito interessante a gente ser bem diverso. E falando de diversidade, aqui na nossa organização, uma delas, foi no caso do Visual Law, é um tema que eu queria trazer, Visual Law Design, porque é um momento que a gente consegue combinar no direito alguns aspectos muito únicos, né? O substantivo, ele é o direito, você entra com uma série de adjetivos ali, modificando e dando cor ao direito, que é o design gráfico, a linguística, né, porque você busca fazer o plain language, uma linguagem simplificada, e muitas vezes a tecnologia, porque você quer fazer isso dentro de um aparato tecnológico, fazer um contrato automático. E a gente fez recentemente com vocês um projeto de Visual Law que foi super interessante, que era um projeto na área do contencioso civil, e que era uma petição estratégica. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui na petição, mas era uma petição relevante, de um tema relevante, né, atual, e que ela tinha 55 páginas e ela foi para quantas? 3 páginas. Como é que foi essa migração de 55 para 3? Porque aí tem que, de novo, tem que se inspirar e ser ousado. Tem que ter ação. Mas tem que ter, assim, a vontade de tornar um tema que era um tema difícil de ser explicado. Os advogados externos que nos auxiliam nesse processo são excelentes. Eles fundamentaram muito bem a peça. A gente tinha ali argumentos muito bem redigidos, só que um juiz ou mesmo um advogado da parte contrária, ele vai ter, não vai ter tanto tempo assim para ler tudo, e a gente queria dar uma mensagem que também fosse rápida e de fácil compreensão, para inclusive educar o judiciário que desconhece muitos temas de tecnologia, de como acontece todo o negócio dentro de uma indústria de tecnologia. Então, o legal design, Rui, ele nos auxiliou muito a tornar palatável algo que não basta o jurídico com o juridiquês para tornar complicado, a gente também tem, eu falo o idioma da tecnologia, que também é um idioma difícil, e o legal design, ele auxilia as pessoas que não têm tanto conhecimento na matéria a entender como funciona. Então, para mim, ter essa funcionalidade, ter o legal design como um aliado, ele ajuda muito a passar a nossa mensagem também para o público. Então, Fernanda, a gente estava falando de legal design Visual Law, e eu acho que uma das coisas que eu gosto muito do legal design Visual Law é porque faz essa ponte entre o complexo e o simples e o acessível. Tá falando, olha, também você tem o juridiquês, você tem a linguagem técnica, você tem o economês, né, que chamava, e você tem as outras linguagens, a linguagem médica, mas é natural, pessoal. As linguagens dadas, elas são técnicas e complexas. Porque a verdade é que também convenhamos, o direito é complexo. Rege as relações complexas. Uma série das relações. A medicina vai cuidar da saúde dos nossos corpos. É complexo. A informática vai lidar com uma série de... Assim. Então, quando você se aprofunda, sempre vai ser uma linguagem técnica, e é natural que seja, e faz sentido que seja, porque você tem que ter padrões onde essa linguagem técnica ela absorve esses padrões.
Contudo, quando você vem para um cotidiano de uma sociedade de comunicação em massa, você também tem que pensar em como é que as pessoas absorvem isso. E aí eu acho que talvez o direito, de várias áreas do conhecimento, talvez, provavelmente é a que mais deveria se esforçar, porque ele rege exatamente as nossas relações, os Ah, nossos direitos, as nossas obrigações. Então, essa ausência de. E ao mesmo tempo existe um preceito básico na lei que é colocado que ninguém pode arguir o desconhecimento da lei. Então, assim, se você descumpre a lei e você argui que você descobriu que você não sabia, não vale. Desde os romanos. Desde 2.500 anos que está estabelecido que esse argumento não cola. Então você tem que saber. Mas como saber? Então acho que aí o legal design ajuda muito nesse sentido de aproximar. Isso tanto vamos dizer, da lei com o cidadão é, sem a formação jurídica, que é a grande maioria da população, mas também entre informados, porque você pode falar, pô, mas obviamente com o magistrado e seus assessores conhecem a lei. Não tenho dúvida que conhecem muito bem. O problema é que a lei muda, a sociedade muda com muita rapidez, e a quantidade de processos que os magistrados brasileiros recebem diariamente, no final de um mês, são milhares é por mês. desumano. É É desumano. desumano. Então, assim, você pagar e fazer petições de 100 páginas com mais 500 páginas de anexo, esperar que haja ali uma leitura completa, detalhada e análise, surreal. É até uma forma de, algumas vezes, claro, pode ser necessário, mas na maioria das vezes, você não, o estritamente necessário é quase um descaso que você Sim. está cometendo com o tempo daquela pessoa. Né? Então, acho que esse objetivo de você, de uma forma lúcida, lúdica, ao mesmo tempo que também coerente, sem exageros, aproximar um conhecimento para o magistrado, ele vai julgar a partir daquele conhecimento Sim. que ele formar. Eu falo para todo mundo, Vigiolol não vai ganhar ação sozinho, que são bons advogados, bom direito, bons fundamentos, boas peças, continua sendo. Mas você poder traduzir isso de maneira facilite, né, que você sai A de 55 páginas compreensão. para 3, que mal pode fazer? Nenhum. Só auxilia. Na minha visão, só auxilia. O Vigioló, ele tá como um facilitador da compreensão dos seus argumentos. E eu não vejo como um elemento dificultador de uma análise de documentos em geral. Eu vejo como um facilitador. E eu acho que ele anda também de mão dadas com esse movimento que você faz parte, né, que hoje você é uma da speakers, né, com o livro que você está, através das palestras que você vem tendo, e essa transformação digital no direito. Então, se você olhar essa movimento, simplificação da linguagem, eu volto a dizer, pessoal, ela não é só do meio, né? Olha como é que você consome conteúdo de entretenimento de vídeo. Hoje, há 20 anos atrás, você dava um DVD, preencher uma ficha, aí você tinha que mandar o teu endereço, o teu comprovante de endereço, comprovante não sei o quê, tal, isso tudo para alugar um DVD, né? E a Passar na experiência, loja. passar na loja, pegar, esquecer, devolver, a maior rentabilidade da Blockbuster, não sei se sabe dessa, é uma curiosidade muito louca, não era no Era aluguel de a DVDs, multa. era multa. Se você basear um negócio em cima da torpeza do outro, olha, tomara que ele erre pra eu poder É, ganhar. Assim, tem coisas que faz sentido, não fazia sentido você basear uma indústria em cima do erro alheio. é, Muito louco isso, né? Então, assim, as coisas mais fáceis, elas vão ganhando espaço. momentum e espaço de forma que é inevitável. Com certeza. É inevitável. E uma delas é a comunicação, né? Outra forma que eu falo, cara, assim, as coisas mudaram que antigamente, até um dado momento, parecia legal ser chato. Você chegava com o contratão debaixo do braço, você chegava com toda a formalidade, parecia legal, parecia parte do show que você tinha que colocar, ser chato. Hoje tá totalmente fora de moda. Ninguém quer ser chato, tá entendendo? Não cola. Então você olha os bancos. Era chato pela natureza, parecia que o negócio era meio chatão, meio grandão, pesado. Todo mundo quer ser legal. É do Nubank ao Bradesco. Todo mundo tá migrando, por quê? Todos querem uma comunicação mais fácil, né? Então acho que faz muito sentido. Com certeza. Eu tento facilitar ao máximo, eu tento evitar termos jurídicos. Desde o começo, quando eu comecei realmente a advogar, porque era contra a minha natureza de querer dificultar. Não, quero facilitar, então, usar tudo que a gente tem a nosso favor para facilitar a comunicação, compreensão. É lógico, nem sempre a gente consegue ser tão claro da forma que a gente gostaria, mas se a gente puder se valer dessa ferramenta, por que não? Então vamos. E não tem idade para isso, Rui. Você falou que você é mais novo do que eu sou mais velha, e eu mais velha tô me aliando às tecnologias, então não tem idade para isso. Podem se aliar,
tem tecnologias que são muito fáceis. Eu, hoje, tendo o Bing Chat como uma das funcionalidades que a gente tem utilizado bastante, você entra ali no site, coloca Bing Chat, você consegue fazer uma busca, você consegue pedir para ele te redigir um e-mail, uma carta, você consegue pedir para eles ter um tom mais formal, um tom mais informal. Ela é fácil de ser utilizada. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode me contatar, que eu vou ter o maior prazer de ajudar. A gente está aqui para isso. Então, a gente está caminhando aqui para o final. Essa está sendo muito. Por exemplo, eu vinha usando já o ChatGPT, mas não ainda o Bing Chat. Então, eu vou começar a usar o Bing Chat. Uma coisa que o Fernando falou, e é uma dica de ChatGPT, então, que vai servir no Bing Chat também, tá? Às vezes você quer escrever um e-mail, por exemplo, traduzir. Muito bom para traduzir, porque além de fazer a tradução, você consegue dar contexto. Isso é uma diferença de um tradutor clássico. O tradutor clássico ele vai fazer uma tradução mais ao pé da letra, alguns melhores já vão conseguir fazer minimamente uma adaptação, mas a diferença é que nessas ferramentas de IA generativa, como é o exemplo do Bing Chat, você consegue pedir, ó, me ajuda a escrever um texto, você dá o contexto, que é o prompt, e você fala, agora eu quero com menos colocalismo, eu quero ele mais sério, com menos adjetivos. Às vezes eu tô escrevendo, não, me fala isso agora sem adjetivo, limita a 200 palavras, faz isso, não sei o quê. Claro, a partir daquilo ali, mudando, não vai tirar, você precisa de muito, para ter respostas inteligentes, a gente precisa de quê? Perguntas inteligentes. Muito bem. Assim, perguntar, Einstein já falava, é 90% do problema, e vai continuar sendo. Sim. Né? A máquina, ela não vai conseguir imaginar tudo que a gente está falando, entrar aqui e tal, e já responder. Ela precisa desses prompts adequados. Se você fizer perguntas rasas, as respostas vão vir limitadas, realmente. Então, é uma colaboração. Uma colaboração. E é como você falou, é o Copilot. De certa forma, é um copiloto mesmo que fica. E eu acho que daí a idade ela ajuda, porque a gente tem mais tempo de experiência, a gente tem mais bagagem, mais vocabulário. Então, nessas horas a idade ajuda para a gente conseguir fazer prompts talvez um pouco melhores do que aqueles que estão começando ainda na vida. Treinem. Como qualquer outra atividade. Super recomendo. Eu tenho utilizado as mais diversas atividades, não tenho vergonha nem medo de falar, ao contrário, acho que algumas dúvidas, você vê alguns meios e tal, eu falo, cara, essas mesmas dúvidas, na década de 90, meados da década de 90, o Richard Susskind, que estava na B2L Experience, ele conta no livro dele, e ele falou em um artigo ali, começo da década de 90, que no futuro, a comunicação por e-mail iria predominar no meio jurídico. Foi isso. Recebeu uma notificação do Law Society, que seria a OAB britânica, dizendo que nossa comunicação não vai se reduzir a comunicação e tudo mais. Hoje, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é uma das principais referências de abertura do meio jurídico, tende a ser um meio mais fechado. Ela é um exemplo disso. E isso fez florescer na Inglaterra uma área jurídica extremamente forte, um país insular, pequeno, que hoje tem um dos mais berços de legal tech do mundo é lá. Por quê? Porque ela criou sistemas e organizações onde não advogados podem fazer parte de estruturas jurídicas, como escritórios de advocacia, regulou de forma a transferência de dados dos tribunais para privados, obviamente com anonimização. Então, acho que esse movimento, né, Fernanda, é muito sem volta, né? Acho que assim, ficar brigando, tentando enxugar esse gelo, não vai dar muito certo, né? Não, até porque isso só ajuda, né? Não tem, ele não tem por que criar obstáculos para esse tipo de atividade e de informação que só vai ajudar. A gente consegue hoje ter acesso às informações de forma esparsa, quebrando alguns robôs, mas ela está aí, ela é pública. Então, criar empecilhos para isso não vai adiantar em nada. Então, eu sou favorável a ter uma facilidade no acesso às informações, é lógico, com respeito à privacidade, com transparência, com segurança, que é algo que a Microsoft tem como princípio, mas, se for possível, viabilize, não crie empecilhos. Basicamente, recursos Office do 365 das nossas empresas, como a gente foi recentemente, passamos pelo processo de crivo de fornecedores da Microsoft. Olha que eu já passei por várias empresas, né? Eu nunca vi
tão Rigoroso. complexo e rigoroso em tantos, É, tantos aspectos. é. Então, de fato, é uma questão muito séria no mundo digital, obviamente, a questão da privacidade. E, ao mesmo tempo, que a gente também não pode fechar os olhos que os dados estão aí, né? Sim, sim. Então, a questão é, não adianta bloquear o acesso aos dados, mas como tratá-los de uma maneira transparente e E adequada, responsável, né? com Adequada. Não certeza. adianta, porque se você tenta tampar, toda vez que a gente tenta tampar esse sol com a peneira, você só leva ilegalidade. Entende? A água, ela sempre passa, né? Ela vai Sim. dar um jeito de percorrer esse obstáculo. Valeu. Então, pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso pro encerramento do nosso episódio de hoje. Foi um prazer, Foi obrigado. mesmo. Espero que você esteja Agradeço. Tô gostando. adorando esse É, bate-papo, que bem legal, informal, tá muito bom. que bom. E aí, para terminar, Fernanda, vale a pena a gente perguntar para pessoas assim, brilhantes e interessantes como você, o que você está pensando para frente? Qual é o teu propósito? O seu horizonte? Rui, eu adoro compartilhar conhecimento, adoro ajudar as pessoas. Então, o meu futuro eu vejo como algo que eu continue compartilhando e ajudando as pessoas. Ter o prazer de participar de palestras, de estar junto de pessoas que estão interessadas em serem ajudadas e de aprenderem mais, com certeza está no meu futuro. Quero continuar mais tempo usufruindo de todo o conhecimento que a Microsoft proporciona e estar junto com pessoas que estejam nessa mesma vibe de compartilhar, de ajudar, de forma genuína. Não que isso seja forçado, porque a sociedade fala que é interessante, está ali no quadrinho, não, mas de forma genuína. Então, isso está no meu futuro e é lógico de continuar usufruindo da minha família. A família, para mim, é a minha base de tudo. Eu faço parte de uma família que eu tenho muito orgulho. Eu tenho meus pais e tenho uma irmã que eu sou apaixonada. Conheci sua irmã, tava lá na semana passada Advogada também. na Crafts, né? Paulo, ela é da Heinz. Max Craft, Da- né? é, É, é. e tava ali na primeira fileira, filmando É. tudo, gravando. Duas. Só nós duas, a Ah, gente então ela ficou única. Isso aí. unha e carne. Minha paixão. Sou casada há 28 anos e tenho também. Como é o nome do marido? Júlio, Júlio, meu que é grande advogado, companheiro, advogado também, que meu ajudou a filho inspirar. me ajuda na carreira. Meu filhão Guilherme, 18 anos, fazendo economia agora na GV. E, assim, nosso grande orgulho, a gente baba por ele, a gente é super grudado. Então, família para mim é a base de tudo. Eu quero continuar curtindo os momentos com a minha família pra gente ser feliz nessa vida, porque eu acho que a profissão é extremamente importante, eu sou super realizada profissionalmente, mas sem eles eu não seria feliz. Interessante. Legal suas palavras finais. Porque a gente passou boa parte aqui do tempo falando de avanços tecnológicos, de soluções, né? Informação digital, mas a gente termina então a essência da coisa, que é os laços, né? Família. No fundo de tudo isso, o amor. Não é isso? Com certeza, com certeza. O amor faz a vida valer a pena, com Então, certeza. acho que a gente pode juntar, a gente falado antes de metodologia, lembra que a gente falou lá no começo, você quebrou a tábua, né? Você usou um método, você teve Ação, inspiração, né, que gerou ação, mas você também teve amor. Você ama o que faz, é isso? exatamente isso, Rui, Então, pronto, exatamente pessoal, isso. esse aí é o tripé de hoje, tá É, certo? A gente fica com essa lição, tá bom? Não se esqueça, metodologia de método para fazer as coisas, ação que gera ação, mas sem amor também não vai, né? Não tem não, graça. não tem graça nenhuma, né? Verdade. Obrigada, viu, Rui, Obrigado pela você, então. oportunidade. Obrigada a todos vocês aqui do The Hub. Derrame. Sucesso aí nos podcasts. Espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo que o Rui e toda a equipe estão compartilhando. Eu estou à disposição para falar com vocês. Podem me procurar no LinkedIn, podem me procurar no Instagram, Facebook. Eu ainda tenho Facebook. Não uso mais muito, mas eu ainda tenho e podem me procurar. A gente vai colocar, pessoal, as redes sociais, as minhas, como a da Fernanda, do The Hub. Lembrando para vocês, então, se conecta com a gente no LinkedIn, Instagram, acho que funciona muito bem, né? A gente, é, acaba sendo um ponto de contato. Está sempre em eventos, participa desses eventos, como foi a B2L Experience, vai ter a Fenalol em outubro. Esses eventos são momentos bons de você estar se você gosta dessa parte desse ecossistema, né, de mudança dentro do direito,
é um direito diferente do que eu vi lá atrás, do que eu também vi no Sim. começo, mais colaborativo, saindo de dentro da sala, saindo de trás do birô, né? Agora É. tira o birô pro lado de fora, é claro, tem que ter conteúdo, tem que ter consistência. Então participa, e o The Hub, a gente está começando, né, com um novo ponto de centro de inovação jurídica. Você vai ver outras pessoas por aqui, outros entrevistados, outros entrevistadores também, falando de direito pessoal, de digital, de design, por isso que eu fiz aí. É isso, agora sim, mas até a próxima. Obrigado, Fernando. Obrigada, Rui. Tchau, 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 gente. tchau. Obrigado.